Olá! Welcome, ladies and gentlemen! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma conversa, mais uma live, mais uma aula que acontece toda terça, toda quinta e fica gravado no meu feed para você acompanhar depois, se você quiser, ou para você compartilhar com alguém que você acha que pode como fala a palavra? Se beneficiar de estudos, de práticas, de teorias, de experiências em inglês. Hoje é um tema muito interessante que eu separei aqui. Muita gente me pergunta sobre pronúncia, né? Muita gente fala, eu até entendo, mas eu não sei falar, ou a minha pronúncia é muito ruim, os nativos não entendem meu sotaque. Muita gente fala isso comigo e é por isso que eu venho dar umas dicas, mais precisamente 7 dicas hoje do que brasileiro erra, que você com certeza, se você ainda não errou na hora de falar inglês, você vai errar um dia. Por quê? Porque são erros muito comuns de brasileiros. Todo mundo que nasceu no Brasil, que escuta só a língua portuguesa e que fala só a língua portuguesa, ou que falou por muito tempo, tem esses vícios de linguagem, né? Esses vícios de pronúncia. E eu vou explicar por quê. Por que que isso acontece? Por que que você faz isso? Por que que você erra isso na hora de aprender inglês junto com a sua criança? E às vezes acaba falando errado, sua criança também aprende um pouco errado, mas tudo tem conserto. Se você falou errado até hoje, eu já começo assim. Se você falou errado até hoje, se você pronunciou, se você cometeu todos esses erros que eu vou falar aqui, ou algum deles até hoje, o que você vai fazer? Você vai começar a partir de agora a falar certo. Simplesmente. Não vai dar aula para o seu filho, não vai chegar lá e falar, olha filha, a mamãe falava assim, 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 mas o certo é assim, assim, assim. Não é isso que a gente tem que fazer. Simplesmente a partir de agora, nós vamos começar a falar corretamente para os nossos filhos. E eles vão escutar corretamente. Todo mundo erra, sempre todo mundo vai errar. E é assim que funciona. Bom, então eu separei os mais cometidos e mais graves aqui. Se você errar e se você comete algum deles, comenta aí nos comentários abaixo ou vai comentando aí ao vivo pra mim. O primeiro deles é o som da letra T. O som da letra T em inglês não é igual ao som da letra T em português. Por exemplo, quando eu vou falar a palavra take, que é pegar, take, que é um verbo que pode ser pegar e pode significar várias outras coisas, é um verbo coringa. Então eu vou falar take. A pronúncia da letra T é t, 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 t. É com a língua na ponta aqui atrás dos dentes da frente e soprando um pouco. Então é t. Repete aí. T, t. Então é take, não é ch. Esse ch com som de ch é o som do CH em inglês. Esse ch de Tiago, aqui no Brasil, a gente transforma o som de T em ch. Então vira Tiffany, Tiago, com som de CH. E não é esse som de CH, tch, tch, de tin, queixo, tin, se escreve com CH. Então, a pronúncia da letra T é t, t. Por exemplo, cat, a palavra cat, que é gato, C-A-T, cat, não é cat. Se você fala cat, você está falando com uma pronúncia errada e isso pode te prejudicar. Por quê? Porque catch é outra palavra em inglês que significa capturar, que significa pegar. Quando você está correndo atrás da sua criança, você fala, eu vou te pegar, eu vou te capturar. E você fala, I will catch you. C-A-T-C-H. C-A-T-C-H. Catch. Isso é catch.
Então, se eu falar que aquele animalzinho que faz miau chama catch, eu estou falando que chama pegar. Então, tem muitas palavras que se você muda o som da pronúncia, muda a palavra completamente. E pode ser, dependendo do contexto, que confunda o ouvinte. Então, o som de T é t, 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 cat. Outra palavra. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala leite, né? Leite, que em inglês é milk, a gente fala leite. E a gente transforma o som de T em t. E aí a gente fica querendo falar em inglês com t. Então fala cat, para aquele animalzinho que faz miau. E não é cat. Cat. Se eu falar catch, eu tô falando pegar, capturar. Outra palavra, por exemplo, que pode trazer confusão. Se eu falo chin, com som de CH, igual o T do Brasil, se eu falo chin, em inglês significa queixo. Cheek é bochecha e chin é queixo. Mas se eu falo t, 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 com som de T, tin, eu tô falando uma lata de aço, de metal. Tin. Então, tin é diferente de chin. O resto da palavra é idêntico, só troquei o som de t por t. Por isso que a gente não pode errar muito as palavras que existem com t e existem com t. Porque dá confusão, tem outro significado. Então, sempre que você vir a letra T em uma palavra, cat, tin, 12, que é 12, two, que é two, é com T soprado, two, certo? Se eu falar chew, eu tô falando o verbo mastigar, que é C-H-E-W, chew. Chew é mastigar e two é o número 2. Percebeu? A diferença é sutil. Por que a diferença é tão sutil assim que às vezes as pessoas acham que eu tô falando a mesma coisa? Porque no português a gente é acostumado a falar tudo chew, catch, em vez de cat. Então a gente não consegue diferenciar, por quê? Porque o nosso ouvido, o nosso cérebro e o nosso aparelho fonador não está acostumado. Então o som de T, vou falar de novo, Marielle tá pedindo. O som de T é t, t, t. Por exemplo, two, soprano, two. Sai um ps, two, cat. Sai um soprinho, cat. Se eu falar catch, eu tô falando pegar, capturar, vou correr atrás da criança e falar I will catch you. E se eu falar chew em vez de to, se eu falar chew, eu estou falando mastigar, que é o verbo mastigar, C-H-E-W. E se eu falar chin, é queixo, C-H-I-N. E se eu falar tin, é uma lata, aquelas de alumínio, tin. T-I-N. Essa é a diferença. Pode parecer que seja a mesma coisa para o brasileiro, mas não é. Parece porque a gente não está acostumado a reproduzir e nem a ouvir da forma correta esse t, t, t. Ninguém usa aqui no Brasil, muito difícil esse t, t, né? É muito difícil usar a letra T. Então, o primeiro erro muito cometido é a letra T. O som verdadeiro em inglês de T é t. E não tch. O som é t, dando uma sopradinha. Então, não confunda o som de T, não transforma em TCH, não transforma em tch. T é diferente de tch, certo? Então, o americano, na hora de falar Tiago, ele falaria Tiago. Tiago. Na hora de falar Tiffany, que a gente fala aquela marca azulzinha, né? O azul Tiffany, que é esse azul aqui, a gente fala Tiffany, mas o americano fala Tiffany, bem suave, Tiffany, certo?
Esse é o primeiro erro e com certeza se você não cometeu sendo brasileiro aprendendo inglês, você ainda cometerá uma vez na vida. Segundo erro é muito parecido. Som do D, da letra D. Não vamos transformar o som de de dice, por exemplo, dado, se fala dice. Donut, dog. Olha o donut. O donut, que é aquele biscoitinho que tem um furinho no meio, né? Aquela rosquinha. Ele tem o som de D no começo e o som de T no final. Então dá pra gente praticar bastante, ó. Donut, donut. Certo? Dog, dinosaur. É d. Parecido com T, mas é D. Então, o brasileiro, ele tem mania de transformar o D em D. Então, por exemplo, a palavra bad. Tem good e bad. O brasileiro fala good e bad. Transforma o som de D em DJ. Aí fica D. Não é D. Não é good. Não é bad. É good e bad. Good, bad. Certo? Se eu falar bad, eu estou falando outra palavra. Então tem muitas palavras, por exemplo, se eu falo good e good, bola de good, né? Eu acho que não existe, não, pelo menos não estou lembrando de nada que signifique alguma coisa em inglês a palavra good. Mas se eu falo bad, eu estou falando crachá. Sabe aquele crachá que a gente usa na hora de trabalhar, na hora de entrar em algum lugar, na hora do hospital, crachá de identificação? Aquilo chama badge. B-A-D-G-E. B-A-D-G-E. E se fala badge. Então, se eu quiser falar bad e falar badge, eu posso estar falando crachá. E dependendo do contexto, eu mudo completamente o que eu quero dizer. Então, segundo erro, não transformar o D em D. Então, a gente fala good, bad, o que mais? Eu anotei add, por exemplo, add é os avisos, né? ADD, add. Eu falo add. Ou o nome add é D. Aí, se eu falar ad, de anúncio, ADD, se eu falar ad, eu estou falando outra palavra, que é borda. The edges of the paper. Então, a borda se escreve E-D-G-E, edge. Então, ad é diferente de edge. São palavras completamente diferentes. E brasileiro tem mania de fazer isso. O D é diferente do G na hora da pronúncia. É aceitável na hora da pronúncia em português, sem problema nenhum. Na hora da pronúncia em inglês, muitas vezes, a maioria delas, eu diria, você vai ser entendido e compreendido por um nativo. Mas, algumas vezes, pode ser que dê confusão. E também, além disso, quem não quer falar o inglês com uma pronúncia mais bonita, com uma pronúncia que realmente parece inglês, com uma pronúncia melhor, certo? Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Vai treinando que uma hora sai. Então, quando eu falo good morning, que é bom dia, eu não falo good morning. Good seria transformar o D em DJ ou em G, né? DG. Então é good morning. Good morning. Não good morning. Deu para perceber a diferença? Por exemplo, quando eu gosto, eu falo like. Quando eu não gosto, eu falo dislike. Não é dislike. É dislike. Like, dislike, good morning, good, bad, add, donut, dog, mad, certo? Então, o som de D tem som de D. Segundo erro é esse, não transformar
o som de D em DJ. Bora pro terceiro erro mais cometido por mamães brasileiros em geral, que estão aprendendo inglês agora, depois de terem sido alfabetizados, depois de anos a fio escutarem só português e falarem só português. Então, nosso cérebro, nosso aparelho fonador não está acostumado a reproduzir e a ouvir sons que a gente não tem tanto costume em reproduzir, por causa da língua portuguesa, por causa da língua brasileira. Então, vamos lá. O terceiro erro. Palavras que começam com a letra S. Então, palavras que começam com a letra S, por exemplo, cobra, a gente fala snake. Dormir, a gente fala sleep. Vou desligar aqui que tá fazendo barulho. Dormir, sleep. Cobra, snake. Sorriso, smile. Inteligente, smart. Um celular que é um smartphone ou uma smart TV, né, que é inteligente. Esporte, a gente fala sport. Pedra, a gente fala stone. O que a gente faz quando a gente é brasileiro? Quando a palavra começa em S, por não ter muito comum palavra que começa em S em português, a gente coloca um E antes. Então a gente fala ou um I, né? Então a gente fala um snake, sport, smile, stone, smartphone. E não é, tá errado. Quando a gente coloca um E ou um I antes de palavras que começam com S, nós estamos em inglês pronunciando errado. Esporte, a gente coloca E em português, mas em inglês a gente diz sport. Cobra, a gente diz snake, não é snake. O primeiro som que vai ser reproduzido na sua boca é s, snake, sport, smart, smile, stone. Sempre é s. Então, esse é o terceiro erro muito comum que acontece quando brasileiros vão aprender inglês e não estão acostumados com isso, porque não tem essas palavras que começam com S e consoante. Tem palavras que começam com S e vogal, tipo sim, som, simétrico. Aí sim, né? É o S e uma vogal. Mas quando vem o S e uma consoante, smile, sport, strawberry, que é morango, a gente tem o costume de acrescentar um E ou um Izinho antes, e aí a nossa pronúncia fica errada. Então esse é o terceiro erro muito comum. Não acrescentar letra E e letra S. Escreve aí. Não acrescentar letra E ou letra I antes de palavras que começam com letra S e seguidas de uma consoante. Smile, snake, strawberry, start, stop. Sempre o som é S, certo? E não acrescentar I ou E antes. Bora pro quarto erro. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, palpites, pode me perguntar aqui, pode deixar nos comentários abaixo, pode perguntar ao vivo agora. Se quiser fazer algum comentário, vocês são muito bem-vindas para fazê-los, tá? Número 4. Uma coisa que eu falo aqui todos os dias. A diferença na hora de pronunciar da letra R e da letra H. Em português, a letra H, ela não tem som, é muda, né? Então, a gente fala, por exemplo, hospital. Mas quando a gente usa a letra H em inglês, ela nem sempre é muda. Ela pode ser muda em palavras como hour, mas ela geralmente tem som, como em hospital. A palavra hospital em inglês é hospital. Geralmente a letra H em inglês, ela tem som raspado de R raspado. Então, helicopter, rock, heart, hospital.
hamburger. Então, o som de H é R, quando ele não é mudo. Então, a gente não pede um hambúrguer, a gente pede um hambúrguer. A gente não vai pro hospital, a gente vai pro hospital. Então, o som de H tem o R puxado. E o som do R? O som do R em inglês nunca é R e nunca é R. O som do R em português sempre é porta, porteira, portão. É um R puxado. É como se tivesse alguma coisa engasgada aqui na garganta. Então, quando aparece a letra R, eu não vou falar, por exemplo, coelho, que é rabbit. Eu não falo rabbit. A pronúncia correta da palavra coelho em inglês é rabbit. E olha o T no final. Rabbit. Rabbit. É a pronúncia correta da palavra coelho. Por quê? Porque a letra R tem som de R. Porta, porteira, portão. Quem tem som de R é a letra H. Então, coração, por exemplo, é heart, não é heart. A palavra, o nome rosa é rosa. Rosa, não é rosa em inglês, certo? Então, não confunda, esse é o quarto erro. Não confundir o som da letra R com a letra H. O som da letra R é R, de porta, porteira, portão. Por exemplo, rat, rato, aqueles ratos grandes. Rato pode ser mouse e pode ser rat, R-A-T. Rat. Vai repetindo aí igual doida. Vai assistir na live enquanto você tá lavando alguma coisa, fazendo suas anotações, olhando seu menino e vai repetindo em voz alta. Então, rato pode ser rat, R-A-T, rat. Mas, se eu falar hat, eu estou falando outra coisa, que é chapéu. Chapéu é hat, H-A-T, hat. Hats off for you. Eu tiro o chapéu para você. Quando você quer falar para sua criança, parabéns, você foi muito bem. Você pode falar good job, congratulations, very good. Ou você pode falar hats off for you, hats off, que eu tiro o chapéu para você. Então, hat, H-A-T, é chapéu. E rat, R-A-T, é rato. Então, se eu errar essa pronúncia, dependendo do contexto, você pode estar tirando um rato da cabeça, né? Ou então tá colocando um rato na cabeça, ou então tá matando um chapéu que apareceu na sua casa. Então, vamos tomar cuidado com essas pronúncias. Não são erros gravíssimos, mas são coisas que a gente vai refinando enquanto a gente está aprendendo o nosso inglês. Então, se eu falar, por exemplo, rabbit, eu falei que coelho é rabbit, né? Um coelho. Se eu falar rabbit, H-A-B-I-T, eu estou falando hábito. Então, rabbit é coelho e habit é hábito. Um é com R, outro é com H. Presta bastante atenção. Então, outro erro muito comum é diferenciar a letra R, a pronúncia do R, com a pronúncia do H. Erro número 6, clássico. Não tem um dia que eu passe sem receber uma pergunta querendo saber sobre o famoso TH, a famosa pronúncia do TH. As palavras que tem TH, diferente das palavras que tem T puro, o T tem som de T, mas o TH não tem som de T. Esse é o som do T puro. O TH pode ter dois sons diferentes, mas muito parecidos. O TH pode ter som de... Ele sempre vai ser com a língua entre os dentes. Sempre. Se você observar alguém, um nativo, falando, dando uma entrevista, você vai ver, você ficar olhando para a boca dessa pessoa, você vai ver que ela faz várias vezes, porque tem muitas
palavras com TH. Então, o som do TH tem que pôr a língua para fora, entre os dentes. Então, ele pode ser... É como se fosse um S, ou seja, língua entre os dentes e sopra, sem fazer nenhum barulhinho. Então, por exemplo, na palavra think, penso, eu penso. I think. Ou pode ser ainda com a língua entre os dentes, só que fazendo um som vozeado, fazendo um barulhinho, que seria... Então, até coça a boca. Então, o TH, sempre que ele aparecer numa palavra, ele tem som com a língua entre os dentes. Sempre vai ser. Ele pode ser com voz, que tem som de Z, ou sem voz, unvoiced, desvozeado, com som de I think. E o que tem barulhinho, por exemplo, é there. There is, there are, ou here é o contrário de there. There. Certo? Então, o som do TH, ele nunca vai ser... Esse é o som de F. Por exemplo, se em vez de falar I think, eu falo I think, eu estou falando outra palavra. Think, F-I-N-K. E se eu falo sink, I sink, eu estou falando pia. Ou então sink and float. Sink pode ser afundar. Então sink é afundar. Ou então pia. E think é pensar. Então, dependendo do que eu faço, do movimento que eu faço com a minha língua, com meus dentes, com a minha boca, com o meu lábio e com a minha voz, eu mudo a palavra. Então, não só para ficar mais bonito, a pronúncia mais parecida com a pronúncia, o que a gente espera, a gente precisa de saber pronúncia também para conseguir se expressar melhor, porque pode ser que a gente confunda uma palavra com a outra, que são bem parecidas em inglês. Então, TH existe em pouquíssimas línguas. Por que é tão difícil? Aliás, é um dos mais difíceis em português. Porque esse som, ou v, não existe em português. Uma pessoa de 30 anos que está começando a aprender inglês agora, nunca na vida ela ouviu e nem reproduziu esse som. Nenhum desses dois sons. Então, por isso que é difícil da nossa musculatura, do nosso aparelho fonador, do nosso cérebro, conseguir fazer, reproduzir esse som. Como que a gente vai conseguir? Somente praticando. Prática, 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 prática em cima de prática. Tenta falar sozinha, tenta ler em voz alta, tenta cantar música infantil, tenta brincar com seu filho. É assim que a gente vai aprender. Assista as minhas lives, as minhas aulas no YouTube ou aqui no Instagram, que a gente vai conseguir aprender. Então, o que acontece? O TH é dos mais difíceis e muita gente fala, eu nunca vou conseguir. Porque você nunca ouviu até hoje e nunca reproduziu até hoje. Mas se o seu filho ouvir e reproduzir desde pequeno, ele vai conseguir tranquilamente muito antes e muito mais fácil que você. Então, TH tem som de f, como em think, pensar, ou como em there, que tem som com voz. Isso a gente vai saber de tanto usar qual que tem som de f e qual que tem som de v. Certo? Então, o TH é um erro muito cometido também. Foi o erro número... Perdi. 5? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Isso foi o erro número 5. Bora pro erro número 6. Tá quase acabando. São 7. Bora pro erro número 6. Muito, 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 muito comum. Se você não errou também, com certeza você ainda vai errar. Que é o seguinte. Em português, quando a gente fala uma palavra que termina em L, a gente transforma em U. Por exemplo, Brasil. Então, uma palavra legal, legal, que termina em L. Como se escreve legal? L-E-G-A-L. Mas a gente fala legal.
transforma o L no final da palavra em U. Brasil. A gente fala, escreve B-R-A-S-I-L, mas a gente fala Brasil. Então, quando a gente tende a falar inglês, a gente tende a cometer esses mesmos erros. As palavras que terminam em L, a gente transforma em U. Então, a gente fala Brasil. E não é. Em inglês, as palavras que terminam em L têm som de L. E qual é o som de L? Com a ponta da língua no céu da boca. Então, não é Brasil, é Brasil. Brasil. Então, não é legal. Por isso que os americanos, quando eles falam português, eles falam legal. É muito legal. Olha o muito. Muito legal. Porque eles pronunciam assim como eles pronunciariam em inglês. Eles também cometem esse mesmo erro que a gente comete quando eles estão aprendendo português. Então, quando a gente vai falar a palavra Brasil, a gente tem que marcar o L no final. Brasil. Quando a gente vai falar W-I-L-L, que é o futuro, né? Eu vou viajar. I will travel. I will travel with you. I will travel with you. Olha o travel. Tem o t, que eu já falei aqui. Tem o r, que eu já falei aqui. E tem o l. Então, travel. I will travel with you. I will travel with you. Então, o L no final das palavras, em inglês, ele é marcado. Tem que colocar a ponta da língua no céu da boca. Por exemplo, animal. É uma palavra, eu até fiz um Reels aí essa semana, pode procurar aí no meu feed, as palavras que são idênticas, escreve igualzinho em português e em inglês, mas em português, por exemplo, escreve animal, animal, e fala animal, animal. Em inglês a gente fala animal, animal. Termina em L, tem que marcar o L. Outra, will, Brasil, minimal, que é mínima. Eu tenho mínimas chances. Minimal chances. Minimal. Tem que marcar o L para falar no final da palavra. E all. All, que significa todos. Então, all, todos os meus alunos, all of my students. All of my students are here today. Today. All of my students are here today. Então, olha só, se a gente prestar atenção em todas as frases, em quase todas as palavras que a gente pronunciar, tem um desses errinhos que eu apontei aqui para vocês. E ainda não acabou, a gente está no 6. Então, o L, esse é o erro número 6. L no fim das palavras não tem som de U, tem só em português. Em inglês, L no final das palavras tem som de L. Brazil, animal, all, will, minimal e todas as outras. Se vocês forem lembrando de palavras aí, pode falar também. Por isso que na hora que o americano está aprendendo português, ele fala legal. É muito legal. Porque ele está acostumado a marcar o L no final das palavras, não transformá-los em um. Assim como quando nós estamos aprendendo inglês, a gente leva os vícios e o que a gente costuma fazer em português, na língua portuguesa, a gente acha que faz na outra língua também. Então isso é muito normal, isso é muito comum, isso não atrapalha você aprender inglês, mas é muito interessante a gente saber e perceber. A partir de agora, todas as vezes que você for escutar uma música, for ler um livro, for escutar alguma coisa no YouTube, for falar alguma coisa, preste atenção em todos esses erros que eu já falei para vocês. E agora a gente fecha com o erro número 7, number 7, que é muito interessante também. É o seguinte, eu até anotei aqui para falar. Em português, se precisar, você anota para você entender que isso é mais de linguistas, é mais de professores. Eu acho isso fascinante. E acho que vale a pena ensinar para vocês. Em português, não existe
não é comum, não tem nenhuma sílaba, eu não tô falando de palavra, eu tô falando de pedacinho de palavra. Não tem nenhuma sílaba que termina em P. Não tem nenhuma sílaba que termina, por exemplo, pneu. Não é pneu, é pneu, uma palavra que tem uma sílaba só, então ela termina em U, né? Então, não tem sílaba que termina em P, sílaba, pedacinho de palavra. Não tem sílaba que termina em T. Não tem sílaba que termina. Isso aí você não precisa saber de cor, tá? Nem eu sei de cor. Não tem sílaba que termina em K, nem B, nem D, nem G, nem F, nem S, nem V. Você já sabia? Já parou para pensar nisso? Se você não é professor e não é linguista, você nunca parou para pensar nisso. Não tem sílaba em português que termina em todas essas letras. P, T, K, B, D, G, F, S e V. Então, por exemplo, a palavra pneu, a gente tende a colocar um I. Não existe esse pneu e nem pneu. A gente tende a colocar aquele ezinho que chama vogal epentética. Aquele mesmo ezinho que a gente coloca antes das palavras que começam com S e consoante. Snake, stop. Então, o brasileiro, ele fala, por exemplo, pneu. Por quê? Porque ele quer dividir a palavra em duas sílabas, pneu, e não existe sílaba que termina em P em português. Então, fala pneu, que sílaba que termina em I tem. Outra palavra é advogado. Aí as pessoas falam advogado. Por quê? Para transformar em devogado ou advogado. Porque essa sílaba que termina em D não existe em português. E o nosso cérebro, por mais que você não saiba isso de cor, o seu cérebro sabe. Você já entendeu, os seus neurônios já fizeram conexão e você já descobriu, com todos esses anos ouvindo e falando português, que não existe sílabas terminadas nessas letras. Então você coloca um I ou um E para conseguir fazer essa sílaba, essa palavra funcionar, sem perceber. Por isso fala pneu, advogado. Olha que interessante que é isso. Então, como não existe, a gente pensa que em inglês também não existe. Então, o que a gente faz, o brasileiro, a mãe brasileira? Na hora, isso é inconsciente, tá? Na hora que a gente vai falar a palavra cachorro, a gente fala dog. Dog. Por quê? Porque não existe em português sílaba que termina, ou palavra que termina em G. Então, a gente fala dog. E tá errado. O G tem som de G. Então, é dog. D-O-G. Dog. Outra. Big. Não é big. É big. G. Big. Por quê? Porque termina em G. Outra que termina em V. Have. Have. A palavra have, de ter, H-A-V-E, quando a gente pronuncia ela, mesmo ela terminando em E, ela termina em V. Have. Essa é a pronúncia correta. Mas o brasileiro não está acostumado com palavras nem sílabas que terminam com V, nem com G. Então coloca um I ou um E no finalzinho, que se chama de vogal epentética, uma vogal que não existe, uma vogal invisível aí. Então fala big, dog e have. I have to go to the supermarket. Tá errado supermarket. É supermarket. E não é have, é have. Termina com som de V. I have. Porque se eu falar have, eu estou falando pesado, que é H-E-A-V-Y. É pesado, heavy. É outra coisa o heavy. Percebeu a diferença? Percebeu como é importante a gente falar, a gente pronunciar as palavras corretamente? Não é só para ficar bonito, não é só para soar como nativo. É para a gente conseguir passar o nosso recado com mais facilidade. E para a gente conseguir entender também. Se eu escuto alguém falando have, o meu cérebro tende a pensar, o que é have? Não existe palavra que termina com V.
Mas, se você já sabe, já treinou seu cérebro, já estudou isso, a gente consegue... Ah, foi have que falou. E não have de pesado. Outro exemplo. Com P, terminado em P, que é um buraco, um vão, uma falha. Gap, é até o nome de uma marca, né, de roupas. G-A-P, gap. Não é gap. Não tem um grande gap entre uma coisa e outra. Tem um grande gap. Termina em P. Não tem I depois. Outra, pub. Pub, terminado em B, que é um barzinho, né? Então vamos num pub hoje. Se a gente for viajar para Irlanda, eu queria muito ir num pub. E não é pub, é pub. Porque termina em B, som de B. Mas no Brasil não tem palavras que terminam assim. Outra, and. É you and me. Termina em D. And. Outra, é horse. A palavra horse, cavalo, termina com E, mas a pronúncia termina com S. Então é horse, não é horsey. Não é live, de viver. I live in Brazil. É I live in Brazil. Então essas palavras, essas sílabas ou palavras que terminam em V, em B, em P, em T, em K, em G, F, S ou V, elas são pronunciadas com consoante, com a consoante que elas terminam. No Brasil não tem, então a gente bota essa vogal epentética. Então por isso que fica pub, gap, dog, big, e tá errado. É big, dog, pub. Certo? Esse foi o último para fechar com chave de ouro, um negócio bem profundo, a vogal epentética. Então esse é o 7º erro. Quando a sílaba ou a palavra terminar em, atenção, P, T, K, B, D, G, F, S ou V, no Brasil não existe sílaba ou palavra que termina com essas letras. Mas no inglês existe. E quando acontecer, a gente não deve colocar um I ou um E depois delas. Assim como a gente não deve colocar um I ou um E antes de palavras que começam com S, que foi outro erro que eu falei para vocês. Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixe nos comentários aqui abaixo. Pode me mandar direct. Se você acha que esse vídeo vai ajudar para você rever, para você estudar um pouco mais, ou se você perdeu o começo, salve esse vídeo aí na sua galeria. E se você acha que vai ajudar alguém que gosta de estudar e de saber sobre pronúncia, compartilha e curta aí também no coraçãozinho para me ajudar. Combinado? Um beijo, até terça-feira e a gente se fala de novo. Bye, bye.